Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que fala sobre o período regencial, certo? No período de 1831 a 1840. Eu coloquei aí a foto de Dom Pedro I, porque foi a primeira experiência republicana. Aí eu gostaria de abordar um pouco sobre esse assunto, né? E assim, devido à abdicação de Dom Pedro I ao trono, o Império do Brasil, gente, ele iniciou no período regencial. Então, sem o imperador estar no comando, gente, a principal característica desse tempo foi o acirramento, ou seja, as disputas políticas entre os grupos formados, certo? O que levou esse período a ser reconhecido por alguns historiadores como a primeira experiência republicana do nosso país, tá certo? Além disso, gente, a falta de uma figura forte nesse poder levou à eclosão de diversas revoltas do Império. Eclosão é tornar visível, desenvolver, certo? E a abdicação, gente, é abandonar o poder em favor de outro membro da sua família. Foi o que Dom Pedro fez, tá certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre os primeiros anos dessa regência. Olha aí, você pode observar esse quadro abaixo. Então, logo que houve a abdicação, formou-se a regência trina provisória, que foi no período de quê? De abril e julho de 1831, composta por Nicolau Campos, José Joaquim e Francisco Faria de Lima. A função desse grupo, gente, era governar o Brasil e preparar as eleições para uma regência trina permanente, tá certo? Então, durante esse governo, se criou a Guarda Nacional, que funcionou como uma polícia contra as revoltas regenciais e era subordinada ao ministro da Justiça. Então, vamos observar esse quadro para nós vermos esse período, tá certo? Desses grupos políticos. O primeiro grupo, gente, era dos moderados. Os membros eram proprietários rurais, como vocês estão observando aí, né? Padres e militares. E quais eram os ideais? A manutenção da monarquia, dos privilégios dos grandes fazendeiros. O próximo grupo era exaltados, certo? Os membros proprietários rurais, profissionais liberais, padres, militares e funcionários públicos. E os seus ideais eram a autonomia provincial, a descentralização do poder. E outro grupo que nós podemos abordar são os restauradores. Os membros, eles eram comerciantes portugueses e altos funcionários públicos. Os seus ideais, a volta de Dom Pedro I ao poder, tá certo? Agora nós vamos falar dessa regência que é muito importante, a regência trina permanente, tá certo? Depois nós vamos falar sobre o código. Então, essa regência, ela iniciou no ano de 1831 e foi eleita, que foi governada até o ano de 1834. Ela foi formada por Francisco de Faria, José da Costa e Braulio Muniz. Esse período, gente, ele foi um período marcado pelo aumento das revoltas, certo? Provinciais e as mudanças constitucionais, que dava mais liberdade às províncias, contrariando as medidas que tinham sido tomadas por Dom Pedro I. Tá certo? Então, vamos lá para os códigos, né? Os mais importantes. O Código de Processo Criminal, né? Que foi no ano de 1833, que foi que aconteceu? Aconteceu a ampliação da autonomia jurídica das províncias e dos municípios. E nós podemos ver também, outra coisa importante foi o ato adicional, que foi no ano de 1834.
podemos observar, dentro desse período, a ampliação da autonomia política das províncias e a definição por regência una, que nós vamos já falar sobre as regências una, tá certo? Para vocês entenderem. E vamos falar também quem foi que participou, quem foi que formou. Vamos adiante. Então, as regências una, gente, de Diogo Feijó e de Pedro de Araújo de Lima, ela teve seu início em 1837 até 1840, certo? Como vocês podem observar aí, no dia 7 de abril de 1835, foram realizadas eleições para a regência una permanente. A eleição de Feijó significou política liberal adotada nos últimos anos. Qual foi o principal objetivo? O principal objetivo do novo regente, né, de Feijó, era estabelecer a ordem e a paz, já que os movimentos revoltosos, né, lá do início que nós vimos, que eclodiram, ou seja, tornaram visível, se desenvolveu, né, em diversas províncias do norte e do sul do império, né? Contudo, seu governo foi ineficaz contra elas, o governo de Feijó, fazendo com que perdesse o apoio conquistado durante as eleições, tá certo? Então, dessa maneira, os regressistas se articularam junto às elites locais, né? Para combater as revoltas, pois acreditavam que somente com a centralização do poder e a interpretação do ato adicional seria possível derrotar os movimentos revoltosos. Então, com a recusa de ceder às demandas centralizadas, Feijó perdeu o apoio e entregou o cargo no dia 19 de setembro de 1837, certo? Então, não foi adiante. E nós podemos ver também que em dezembro do mesmo ano, Pedro de Araújo foi eleito regente com o apoio da elite brasileira, sobretudo dos barões do café do sudeste brasileiro, tá certo? Ele foi diferente do seu antecessor, de Feijó. Ele implementou, gente, um governo com características conservadoras, tá certo? Agora nós vamos passar pelas revoltas regenciais. Então, são as mais importantes. Então, eu vou destacar melhor a revolta dos Malés, né, que aconteceu na Bahia, no ano de 1835, tá certo? Então, essa foi uma revolta liderada por escravos africanos e ex-escravos. Eles lutavam, gente, contra a opressão que os negros viviam, que eles sofriam, né, com situações de escravidões e os castigos físicos. Tudo isso aconteceu nessa revolta dos Malés. A revolta sabinada também aconteceu na Bahia, certo? O que é que eu posso falar a respeito? Foi liderado por Francisco Sabino Vieira, né? Os militares baianos, eles articularam uma revolta contra o governo regencial, que ameaçava convocá-los para lutar em revoltas fora da Bahia, além da insatisfação com a indicação dos presidentes de províncias para a Bahia, certo? Então, o que foi que aconteceu? Os revoltosos, eles tomaram o governo em Salvador e proclamaram a República da Bahia, que seria entregue ao imperador quando este alcançasse a maioridade, tá bom? E a cabanagem foi no período de 1835 a 1840, né? No Grão-Pará. Hoje é formado pelos estados do Pará, Amapá, Roraima e Amazonas. Era uma das regiões mais pobres do Brasil. E outra revolta também, a Balaiada, certo? Aconteceu nas décadas de 1820 e 1830. A região do Maranhão passou por uma grave crise econômica. E a Farroupilha, gente, foi a última revolta, né? Aqui desse trecho que nós estamos estudando, foi de 1835 a 1845.
Ela foi a mais longa da revolta dos períodos regencial e só acabou em 1845. Esse movimento ele foi liderado pela elite gaúcha, criadora do gado, e a sua principal crítica era o alto preço dos impostos cobrados para a entrada do charque, né, que é a carne seca, do Rio Grande do Sul nas outras províncias do Brasil. Gente, então, eu espero ter contribuído com vocês, que Deus abençoe a vida de cada um e tenha um ótimo início de semana realizando as tarefas propostas no Google Sala de Aula. Um grande abraço.